Boa tarde, Regina. Oi, Hugo, boa tarde, tudo bem? Tudo bem com você? Tudo certo. Vamos lá para a nossa atualização do cenário econômico setorial de agosto. Vamos lá. Temos novidades? Temos um cenário um pouco melhor do que a gente tem visto nos últimos meses, tanto doméstico quanto internacional. Notícia boa. Notícia boa. Bom, nós tivemos agora em julho uma revisão de cenário internacional por parte do FMI. Então, antes ele previa um crescimento aí em torno de 2,8% para esse Tá. ano de 2023. Agora a previsão de 3%, então uma expectativa melhor do que era esperado lá em abril. Então, esse ano deve crescer em torno de 3% globalmente, o ano que vem também. É importante frisar que é uma desaceleração ante um crescimento do ano passado, que foi de 3,5%. Tá. Mas é um cenário melhor do que se esperava lá em abril. Tá? Então, Estados Unidos, Europa, alguns países apresentando um pouco mais de melhora em relação aos meses recentes. Só a China, o FMI manteve a mesma expectativa de crescimento, e talvez isso venha um pouco mais para baixo nos próximos meses, porque a China vem frustrando um pouco aquela expectativa de crescimento por conta principalmente do segmento imobiliário. Tá? Tá. Deve crescer em torno de 5,2%. Tá? Tá. Mas no geral, o global, então, mês passado a gente viu esse indicador em 2,8, hoje em 3 é uma revisão positiva, isso anima, né? Melhora a confiança do empresário e tende a contribuir para o aquecimento da atividade econômica, né? Exatamente. E um aspecto positivo também internacional é que a inflação, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, vem cedendo, tá? Mas ainda está acima da meta. Então, os Tá. bancos centrais ainda continuam elevando taxa de juros. Provavelmente esse movimento já está muito próximo do fim, né, do ciclo de alta, mas ainda é um cenário de inflação alta e juros altos. Tá? A gente pode ver nos próximos meses, tanto o Banco Central norte-americano quanto o europeu parando de elevar a taxa de juros, mas o começo do corte das taxas aí se inicia só lá para meados de 2024. Tá certo. Tá? E aqui no cenário doméstico, algumas notícias bem positivas. Né? Então, a nossa inflação ela tem cedido bastante. Né? Só para você ter uma ideia, lá em meados de maio, a gente tinha uma expectativa do Boletim Focus do Banco Central de um IPCA para 2023 em torno de 6%. Hoje a Tá. expectativa é fechar esse ano com um IPCA de 4,8%. Então, de onde vem isso? O câmbio favoreceu bastante, né? O câmbio veio mais para baixo, e isso pressiona menos as matérias-primas, e o Brasil está colhendo uma super safra de grãos, então isso favorece uma descompressão dos preços de alimentos. Tá? Perfeito. Outra notícia positiva é uma melhora da expectativa de crescimento. Tá? Então, nós começamos o ano lá em torno de 0,9, depois fomos para 1, 1,5. A nossa última atualização aqui mostra uma expectativa de crescimento para 2023 em torno de 2,3%. É um salto bem relevante. Tá? Bem relevante. Esse Bem, gráfico ele é uma evolução de expectativas, correto? exatamente. Então, assim, é Perfeito. quanto que o Boletim Focus, que é feito por bancos e consultorias, quanto se esperava que o Brasil crescesse em 2023? Lá no começo do ano, depois no meio do ano e agora em agosto. Então, ao longo Perfeito. dos últimos 8 meses, a gente foi vendo essa melhora de expectativa de crescimento para o ano. De onde vem isso? O mercado de trabalho ele está resiliente, né? Então, apesar de juros ainda altos, o mercado de trabalho vem muito bem, vem gerando emprego. Uhum. A gente tem uma colheita muito grande de grãos, isso favorece também exportações. Então, favoreceu o crescimento de mais de 20% do PIB agro no primeiro trimestre do ano, que é o primeiro trimestre é quando começa a colher essa safra de grãos. Então, Tá. teve um crescimento robusto. Então, o consumo das famílias, o comércio varejista, os serviços, o agronegócio, eles impulsionaram esse crescimento da economia acima daquilo que era esperado. Tá. Tá?
Bom, e com esse cenário melhor, né? Então, principalmente de inflação, a inflação convergindo mais para a meta, que é 3% ao ano, então, as expectativas para a Selic também vieram se reduzindo, tá? Uhum. O Banco Central iniciou agora, nesse último mês, a queda de taxa de juros, tá? Então, ele Tá, cortou em meio ponto percentual, foi até uma surpresa, porque o mercado apostou em 0,25, ele cortou em 0,5%. Tá? tá, Sinalizando que ele vai fazer mais cortes dessa magnitude. Tá? tá. E nesse cenário, então, de um crescimento melhor do que aquilo que era esperado, um bom encaminhamento das reformas fiscal e tributária, a inflação cedendo, taxas de juros também vindo para baixo, então a taxa de câmbio ela refletiu esse cenário. Né? Então saiu de uma expectativa que estava lá em abril, mais ou menos, em torno de 5,25, para uma expectativa agora de final de ano de 4,90. Tá? E tem oscilado nos últimos dias aí em torno de 4,80, mais ou menos nesse nível. Tá? Nossa, são para a gente tentar enxergar aqui uma melhora de cenário nesses últimos meses. Tá. Revisões de expectativa positivas, né? Exatamente. Tá? Bom, e para fechamento do ano, então, com a expectativa encerrar 2023 com o IPCA em torno de 4,8 este ano e 3,9 em 2024. Ainda é acima da meta, né, que está ali a linha pontilhada vermelha, por isso que o Banco Central ainda não deve reduzir taxa de juros para menos de um dígito também agora no curto prazo, tá? Porque o Banco Central se mantém vigilante. Tá. Então, expectativa para a taxa de câmbio, então, 4,93 esse ano, em torno de 5. O que joga contra, o que joga a favor com essa taxa? Tá? O câmbio pode vir mais para baixo, o que está favorecendo? Uma super safra, isso favorece muito a balança comercial, o Uhum. bom lançamento das reformas fiscal e tributária e o crescimento melhor. O que joga contra que pode fazer esse câmbio, ao invés de fechar em 4,93, fechar em 5, 5 e pouco? Tá. Diferencial de juros entre o Brasil e os Estados Unidos. O Brasil iniciou um movimento de redução de taxa de juros, os Estados Unidos ainda continua elevando. Tá. Então, esse movimento pode fazer o quê? O capital chama especulativo migrar para as bolsas americanas e, com isso, o dólar sobe também. Tá? Entendi. Então, mas aí sairia algo em torno de 4,90 para 4,10, mais ou menos nesse nível. Tá. 5 e 10, né? Isso. Tá? Tá. Bom, então a expectativa é que o Banco Central continue fazendo corte de juros em torno aí de meio ponto percentual, devendo encerrar Uhum. o ano com 11,75 de taxa Selic e chegando a 9 no ano que vem. Então, voltamos para o nível de um dígito, mas Uhum. ainda uma taxa elevada. Então, veja que as Sim. expectativas se mantêm ainda numa taxa elevada até 2025, ou seja, enquanto o Banco Central não enxergar a inflação realmente muito próxima da meta, ele não Tá. vai soltar as rédeas. Tá. Mas já é uma revisão. No mês passado a gente viu a expectativa aqui em 12 e aqui em Isso, 9,5, né? exatamente. Tá? Perfeito. Já é uma melhora. Né? Bem, expectativa de crescimento, então, 2,3% para esse ano, por conta Uhum. principalmente do primeiro semestre, né, que foi muito bem. E para 2024, a expectativa é de uma desaceleração do crescimento, em torno de 1,3%. Por que essa desaceleração? Reflete um efeito defasado das taxas de juros ainda muito elevadas. Tá? Mas tem muita incerteza ainda sobre o que vai ser esse crescimento de 2024. A gente pode ter um cenário melhor? Pode, porque você vai ter taxa de juros recuando, Uhum. inflação também recuando, que favorece ganho de renda. As reformas muito bem endereçadas, então isso favorece a entrada de capital externo, né? Favorece o investimento, retomada da confiança. Então a gente pode ter surpresas positivas também para o crescimento de 2024. Tá. Hoje, assim, quem olha para 2024 tem muita incerteza ainda de tração do cenário. É verdade. Tá?
talvez até um conservadorismo aí na hora de Sim, desenhar uma expectativa, né? É muito cedo ainda, né? exatamente. Tem esse conservadorismo mesmo para traçar esse cenário do próximo ano. Tá. Tá? Bem, com o movimento de desaceleração, tem a expectativa de que tenha uma leve piora da taxa de desemprego no ano que vem, tá? Compatível com essa desaceleração de crescimento que é esperada. Aqui também a gente pode ter surpresas positivas. Com certeza. Além de revisões positivas esse mês, né? A gente estava aqui em 8,50, a expectativa agora é 8,30 e de Sim, 8,95 para 8,60 aqui no próximo ano, né? Então, exatamente. Nós estamos voltando para o nível pré-recessão que foi lá de 2015. tá, Foi 8,5. ok. Bom, agora em termos de atenção, então a gente continua com o olhar atento para a inadimplência, né? Ela continua subindo, já passamos os níveis lá de pré-pandemia, que foi fevereiro, março, abril, né, de 2020. Uhum, Crédito, a concessão de crédito continua desacelerando, tá? Vem tá. crescendo, mas um ritmo bem mais brando, né? Então, isso É, aqui ainda é uma dificuldade para as empresas. isso é importante destacar, que, assim, não é que a carteira está reduzindo, né? Ela está crescendo a uma taxa menor, Isso, exatamente. correto? Quer Antes ela dizer, crescia 7, 8%, agora ela cresce 3,5%. tá, Tá? perfeito. E aqui é o acumulado, né? Uhum, acumulado dos últimos Acumulado 12 dos meses. últimos 12 meses. Perfeito. Tá? Bem, e a gente partindo mais para a parte setorial. Então, o comércio varejista, ele vem registrando crescimento, tá? No acumulado desse ano, aqui de janeiro a junho desse ano, contra o mesmo período do ano passado, o comércio varejista, incluindo veículos e materiais para construção, cresceu 4%. Tá. O que mais cresceu? Foram aqueles segmentos como combustíveis, alimentos e bebidas, farmácias, perfumarias. Surpresa positiva aqui, eletrodomésticos, que cresceu 6% nesse período, mas o que chama atenção? Nos últimos 2 anos, teve uma queda acumulada aí de 15%. Hum, Então, parece que está crescendo bem, mas é sobre uma base muito baixa. muito baixo, né? Então, não dá para a gente dizer que é uma recuperação forte aqui do setor. Tá. E veículos cresceu porque foi favorecido nos primeiros meses do ano pelo programa do governo de desconto de preços. Tá certo. Né? Ainda no comércio varejista, olhando o fluxo de visita a shopping centers, também vem tendo uma recuperação. Né? Esse ano, janeiro a junho, primeiro semestre cresceu 8%, mas ainda está abaixo do nível pré-pandemia. Eu acho que aqui tem Uhum. também do e-commerce. O e-commerce cresceu bastante, já vinha crescendo já nos últimos anos, a pandemia só deu um impulso maior, então acho que isso acabou tirando um pouco de visita, de fluxo de visita a shoppings. Tá. Forçou uma mudança no padrão de consumo, né? Acelerou Sim, uma tendência e a gente vai ter que observar, né? Para ver que vai ser, como vai se desdobrar, né? sim, eu acho que esse é um ponto relevante, que as empresas têm que olhar o e-commerce com bons olhos, É um independente do canal, né? Uhum. é um canal bem relevante. Então, Sim, independente do segmento de atuação, elas têm que estar posicionadas no e-commerce. perfeito. Tá? Bem, chegando na indústria, a indústria praticamente estagnada, né? Caiu 0,3% no primeiro semestre desse ano em relação ao mesmo período do ano passado. Diversos segmentos industriais registrando queda. Tá? Alguns poucos setores ainda que estão crescendo são aqueles muito dependentes de renda, né? Então, farmacêutico, alimentos, e alguns setores que são exportadores, por exemplo, a indústria extrativa, que é bastante exportadora, principalmente para a China, cresceu. Equipamentos de transporte está crescendo aqui, são investimentos que já estavam contratados, são equipamentos navais, aeronaves, vagões, Certo. mas, de modo geral, a indústria ainda continua estagnada. Então, serviços, comércio crescendo, mas a indústria bastante estagnada.
E a proposta de reforma trabalhista, de reforma tributária, vem favorecer um pouco a indústria, né? Favorece bastante a indústria. É fato, mas também é uma questão assim de longo prazo, né? Ela começa a ser implementada de verdade a partir de 2026, então, mas é um bom indicador de que todo investimento vem no longo prazo. Isso favorece muito a Sim. confiança. E aquilo que a gente fala, né? Uma vez aprovado ou tendo a expectativa, né? O movimento de confiança ele já começa a acontecer e produzir efeitos no médio prazo, né? Talvez. Exatamente. Bem, no segmento de serviços cresceram 4,7% no primeiro semestre desse ano, em relação ao mesmo período do ano passado. Diversos segmentos com crescimento. Tá? Então, depois da pandemia, com o avanço da vacinação, cresceu muito, somente os segmentos ligados a turismo, né, a lazer, a alimentação fora de casa, viagens. Transporte aéreo aqui registrando um recuo, mas porque cresceu muito no ano passado, então agora, na verdade, é só um movimento de acomodação, tá? Tá. Transportes também crescendo, porque a gente tem uma super safra, então o e-commerce também crescendo bastante favorece o setor de serviços, de transportes. E é interessante, né, monitorar assim os setores e esses segmentos específicos, né, porque direciona de repente as empresas, as indústrias, o varejo, as empresas de serviços têm clientes, né, ou fornecedores nessas categorias. É Sim, interessante para desdobrar alguma estratégia a partir disso, com certeza, com né? certeza. Você olha os serviços, mas tem que olhar o micro, né? É, olhar o micro, exatamente, porque nem sempre, né, a percepção de alguém, de algum empresário, algum player que está inserido em determinado segmento reflete, né, o geral. Então, vamos dizer, existem possibilidades aí para direcionar a estratégia, direcionar esforço comercial. É interessante, de uma maneira prática, aquilo que a gente sempre fala, né? Como é que o Uhum. empresário, o empreendedor pode usar esse tipo de informação, de análise econômica setorial, para dentro do negócio dele. Exatamente, isso é bem relevante mesmo. E olhando o segmento imobiliário, a gente teve nos últimos anos um movimento muito forte de lançamento de imóveis. Então, hoje a gente já tem um estoque grande de imóveis novos no mercado à venda, então é natural que a gente veja esse movimento aqui de recuo de lançamentos nos últimos 12 meses. Tá? As Tá. vendas também desaceleraram, mas ainda estão em crescimento, porque você geralmente lança e demora um tempo até efetivar a venda. Então, mas tem uma tendência de desaceleração, até porque já cresceu muito lá, principalmente em 2020, finalzinho de 2020 e 2021. Tá? Um Sim. movimento natural do mercado. E nos anos mais recentes aqui, né, nos últimos 3, 4 anos, a maior baixa esteve aqui no início de 2022, né? Olhando esse recorte aqui mais recente, a gente vê uma tendência de crescimento, né? Sim, ainda tem uma tendência de crescimento. Bem, materiais para construção. Depois de forte crescimento, principalmente no período de pandemia, né, de 2020, 2021, Uhum. agora a gente tem uma troca da dinâmica do consumo, então o Sim, consumidor é muito voltado para reformas e também várias entregas de imóveis novos que foram feitos. Então, geralmente, quando tem essas entregas, o consumidor vai terminar o apartamento, a casa, quando ele entrega. E agora a gente tem um movimento de troca, então não temos mais tanto a questão do home office, uhum. as pessoas se voltaram mais para o lazer, né? Então, tem uma troca de dinâmica do consumo, hoje mais voltado para o lazer, alimentação fora de casa, turismo, e por conta disso, vendas de material de construção e registrando queda desde o ano passado. Isso está levando algumas lojas a reajustarem seus tamanhos de loja. Tá? Isso a gente tem percebido bastante. Controlar orçamento, né? Ajustar custo fixo, reduzir risco operacional. Exatamente. Bom, segmento de autopeças vem registrando queda no começo desse ano, que afetou muito esse setor, é uma queda de mais de 20% na produção de caminhões.
O segmento de veículos leves cresceu, mas não suficientemente para equilibrar essa retração aí de veículos pesados, tá? Tá. Mas tem uma tendência de melhora para os próximos meses, para o ano que vem. É um setor que sofreu bastante no primeiro semestre, mas tem uma Tá. tendência de melhora. E aí o veículo pesado ele está muito relacionado à atividade de negócios, né, de indústria e como existe essa baixa confiança ainda, né, depende muito Uhum, de investimento, né, das empresas, da estrutura das empresas, né, então exatamente. natural que tenha essa desaceleração, mas aqui em relação ao mês passado uma revisão, Uma melhora, né? uma queda menos acentuada, né, no acumulado aqui, estava em 3,9 e hoje 2,9, né, nessa leitura. Esse recente já apresentou uma melhora. Perfeito. Tá. Bom, e por fim, o agronegócio, né? Como a gente comentou, tem uma safra recorde de grãos sendo colhida esse ano, fruto de um incremento de área e também de melhora de produtividade. Por conta disso, o PIB agro deve ter um crescimento de 12%. Tá. O último ano que nós tivemos um PIB agro tão relevante foi em 2017, que cresceu 14,2%. E isso está conseguindo dar um impulso para a economia, principalmente as regiões mais agrícolas, as cidades mais voltadas para o negócio, está Tá. impulsionando bastante. Então, o É. negócio tem uma contribuição bem relevante esse ano. E aqui interessante no PIB do agro, né, uma revisão para cima, né, no PIB desse ano, de 2023, mas aqui Uhum. uma revisão para baixo no ano de 2024, né, de 2,2 para 2%, né. Sim, Só uma observação que eu achei curiosa, que diferente da revisão dos outros PIBs que a gente viu. sim. Da onde vem isso, né? Principalmente porque a safra de grãos, ela está agora em período quase final de colheita. Tá, Então, à medida que você vai avançando a colheita, você vai tendo números mais próximos do que é real. E nos últimos meses tem tido sempre revisão para cima. tá. Tá? Por isso que o PIB desse ano vem mais positivo do que era esperado antes. Já para o ano que vem, tem uma incerteza do que a gente vai ter na agricultura, porque está Uhum, se cogitando já ter um clima que não seja tão favorável. Tá? Então, nos próximos meses que a gente vai começar a acompanhar é isso. Né? Então, a gente já tá. começa a finalizar a colheita da safra, que seria 2022, 2023. E aí nós vamos começar em outubro o plantio da safra 23, 24. Tá. Lá para outubro a gente já vai começar a ter um pouco mais de ideia quais são as previsões de clima que vão afetar esse PIB agro aqui para 2024. A previsão já começa a ficar cada vez mais precisa, né? Exatamente. Tá? Conforme a gente se aproxima. Uhum. E o clima influencia muito, né? Tá Muito. certo. Perfeito, Regina. Então é isso, Mas é um cenário melhor do que a gente esperava no mês passado, né? Principalmente com o endereçamento das reformas, isso foi bastante positivo. Vamos acompanhar nos próximos meses, mas eu acho que a gente tem tido surpresas bem positivas. tá certo, continuar confiando, trabalhando, agindo, né? Também. Tomar cuidado com as conversas, né? O ser humano tem uma tendência, né, de trabalhar num modo pessimista, parece, né? E às vezes aquilo que a gente falou dos segmentos, né? Às vezes tem um segmento que está sofrendo, mas o mercado é gigante, né? Tá aí um desafio para as empresas também continuarem os trabalhos de transformação, de adaptação, né? As empresas como organismos, elas dependem disso, né? Tem que se ajustar, tem que procurar alternativa, desenvolver novos negócios, novos mercados, né? Obviamente, alguns segmentos estão sofrendo mais, e isso é claro, Uhum. mas continuar buscando alternativa, pensando positivo e trabalhando bastante. Exatamente, essa é a melhor estratégia. Então tá certo, Regina, muito obrigado. Mês que vem a gente se vê novamente. Obrigada, Hugo. Até lá, então. Um abraço.